Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa Escola da Fé. Eu sou o diácono Eduardo Sierra e estamos refletindo aqui durante essas semanas aqui da Quaresma, né? Estamos na semana do quinto domingo da Quaresma e encerraremos na semana que vem, né? Na segunda-feira, encerraremos essa reflexão a respeito da campanha da fraternidade. Então, eu sou aqui da Arquidiocese de São Paulo, na região episcopal Santana, paróquia São Sebastião. Então, nós vamos iniciar rezando, que é necessário sempre que a gente reze muito, né? E pedindo a Deus de misericórdia, vindo em nosso auxílio, socorrendo sem demora, para que possamos compreender mais e melhor a proposta da campanha, o centro da campanha, e também que nos afastemos aí de toda a questão política, né? De toda essa discussão a respeito da campanha para cá, para lá, etc. Mas que a gente pense verdadeiramente na caridade e na amizade social, que é tão importante e que o modelo atual, a correria atual faz com que a gente vá deixando de lado algo que é tão importante, que o próprio Jesus Cristo nos ensinou a sermos amigos, né? Amigos, vamos ser amigos, vamos deixar as diferenças de lado, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós ainda estamos refletindo aqui durante essas semanas a questão do iluminar, né, para que a gente consiga olhar melhor, entender melhor. Vimos os filósofos na semana passada, como é que eles viam essa questão da amizade. Então fomos buscar lá na filosofia, e isso está lá no texto base da campanha da fraternidade, como a amizade era vista no passado. Vimos também Santo Agostinho, como Santo Agostinho considerava a amizade, que era algo assim tão verdadeiro no ser humano, que era algo natural no ser humano, a gente ter amizade. Criança já nasce assim, você soltar 2, 3 crianças assim, elas vão ali interagir, vão criar ali uma amizade muito primitiva ali, mas pode se tornar uma amizade verdadeira ao longo da vida, né, ao longo de um tempo. E a proposta é que essa amizade seja fruto do amor. E aí nós temos algo muito maior, que é o ensinamento de Jesus Cristo, dos Evangelhos, né? Não vos chamo mais servos, mas vos chamo amigos, né? Veja que bonita é a campanha, né? Vamos esquecer aí as ideologias, essas coisas todas, né? Vamos pegar o foco, não ter o foco na campanha, né? O Papa Francisco, né, na carta encíclica Fratelli Tutti, né, ele fala assim, vamos analisar. O amor social se traduz em atos de caridade. Então, amor social, amor pela sociedade, pelos outros, pelos diferentes, pelo pobre, por aqueles que mendigam, por aqueles que mendigam muitas vezes e tem uma carência danada da presença de alguém que os ouça, né, que ouça ali as suas dificuldades, né, as suas amarguras muitas vezes, né? Tudo isso faz parte do amor social e de ser fraternos, né? Onde o próximo não esteja na miséria, né? De tal maneira que a gente se aproxime do outro e tenha essa amizade, que a gente de alguma maneira consiga evitar essa miséria humana. E não digo apenas na questão financeira ou de posição social, né? Isso significa, tem um amor aqui, amor político. Ele chama de amor político isso, né? Porque o amor a questão política, todo político, a base que está lá nos gregos, né, na Grécia Antiga, é que o político deve cuidar do bem comum, daquilo que é de todos nós, né? Então isso, de uma certa maneira, né, esse amor social se traduz num amor político, de cuidar de tudo aquilo que é nosso, né?
Então, quando se vê aí questões aí de falta de cidadania, né, que se destrói aí alguma coisa que é pública, né, aí está faltando verdadeiramente uma visão de cidadania política. Eu não estou entrando em nenhuma questão política, né? Estou falando de uma maneira bem geral. A política é o mais alto grau da caridade. Mais alto grau da caridade. Por isso que a política, em primeiro lugar, deve lutar contra a corrupção. Porque a corrupção é um ralo onde o dinheiro se escoa, né? Se escoa de tal maneira que as pessoas não têm direito àquilo que é comum da sociedade, de que todos nós, de alguma maneira, produzimos, que é tal do PIB, né? Produto Interno Bruto, nós produzimos, né? É um alto grau da caridade, né? Dar de comer a um desempregado é expressão de amor. Então, alguém que está desempregado, que muito tem, eu já, como diácono, já fiz experiências, às vezes a pessoa tem até uma boa casa, mas desemprego, divisões, divisão entre marido e mulher, separações, etc. E a pessoa às vezes não tem o que comer, né? A pessoa não acha emprego, não acha condições e às vezes precisa comer hoje. Ah, tem uma casa ali razoável, bonitinha, tal, por que não vende? Não, né? Ela está desempregada, ela precisa às vezes de uma ajuda temporária para que se reerga, né? Então, a política mais alta, dar de comer a um desempregado é expressão de amor. É expressão, mas existe algo muito maior do que isso, tá? Do que dar de comer a um desempregado, que é uma expressão de amor. Mas ele nos fala, mas assegurar o direito de trabalho, que nos traz também dignidade, é expressão intensa de amor que emancipa e que liberta. Veja, então emancipa, a pessoa passa a ser sujeita da sua própria história, né? E liberta a pessoa porque ela tem um emprego, tem dignidade, né? Então, gerar emprego, né, na política, né, na questão da política, é um alto grau de caridade. Veja como a caridade ela abrange assim, um leque muito grande, de tal maneira que está intimamente ligado ao bem-estar e à caridade. Né? A política está ligada intimamente à caridade. Né? Muito bem, vamos continuar. Vamos continuar vendo aqui algumas coisas que nós estamos vivendo no mundo atual, né? Desafiadores, né? E não é só no Brasil, né? Até países desenvolvidos estão com problemas, né? Uma delas é a banalização da morte. Banalização da morte, né? Eu vi hoje ainda, né, que uma criança, menina, foi estuprada e foi jogada num poço. Quem fez isso foi um menino de 14 anos. Né? Veja que a vida, né? Na verdade, a gente fala da banalização da morte, também da banalização da vida. A vida não vale nada. Né? Então as pessoas, questão de matar alguém, mesmo sem reagir, quando entrega o celular, porque às vezes demorou, se confundiu, ou na hora de dar senha, está nervoso, não consegue dar senha direito, e o outro se irrita a tal ponto que mata. Né? Banalização da morte. A vida não vale nada para essas pessoas. Então, é claro que as pessoas têm que responder, né? Não podem viver em sociedade, não dá para viver em sociedade. E também não dá para, sabe, ficar passando a mão na cabeça. Elas têm que ser, de alguma maneira, tem que passar, ficar fora do convívio, porque senão vão produzir sofrimento e morte, continuar produzindo sofrimento e morte. Né? Mas essa banalização da morte
e da vida, de uma certa maneira, está presente em nossa sociedade e no mundo. Vejo que estamos nos afastando muito e perigosamente de Deus. Né? De Deus. E aí, claro, associado a ele, de Jesus Cristo. Né? Parece que Jesus Cristo, apesar de ser um dos nomes mais procurados no Google, no Dr. Google, né? Verdadeiramente se procura, ele de alguma maneira ele atrai, mas a proposta dele não está sendo vivenciada. Violência contra a casa comum. Isso é violência contra a própria natureza. E aqui também volta aí, nada de questão política. Né? Veja o calor que nós estamos passando. Né? Existem ciclos na natureza de mais calor, mais frio, tem um ciclo. Tá, mas a gente sabe que existe um aquecimento global. E vamos pagar o preço. Então, estamos pagando ainda as primeiríssimas parcelas. Né? Olha que isso pode chegar na agricultura, isso pode chegar na água, enfim. Nós estamos numa situação, então, violência contra a casa comum. É possível reverter? Parece que sim, segundo alguns cientistas, etc. Né? Até mesmo riachos, né? Dá para reverter à medida em que você começa a reflorestar alguns espaços, etc. Então, é possível, mas a gente não sabe até que ponto isso é reversível, né? Porque nós nunca experimentamos isso e os cientistas também não sabem, né? Se fala muito aí. Outro problema que está evidente e que a campanha procura alertar é a questão de uma sociedade dividida, né? Pensar diferente faz parte do ser humano. Na Grécia Antiga, ali tinha um monte de filósofos. E a coisa não era tão boa assim também não. Né? Eles brigavam entre si, tinham rixas, a coisa não era muito pacífica, apesar do desenvolvimento ali do pensamento filosófico, a coisa não era muito amena. Né? Mas eles refletiam a respeito dessas coisas para um mínimo de convivência. O que a gente está percebendo aqui é que o pensar diferente está fazendo com que as pessoas se dividam dentro da própria família. Né? Parece que a pessoa não suporta, é maior do que ela que o outro pense diferente, politicamente, em questões sociais, enfim, né? A pessoa não consegue digerir isso, ela não consegue lidar com isso. Né? Aí temos todas as teorias, egoísmo, individualismo, ismo daqui, ismo dali, ismo acolá. Né? Sociedade dividida, desigual e excludente. Os ricos sempre existiram e se eles ganharem dignamente, que ganhem, né? Mas tem alguns limites aí, né? Quando a gente fala em 1%, né? 1% dos ricos, eles têm consomem mais de 90% dos recursos, né? Dos recursos do planeta. Tem coisinha errada aí, né? Não sabe o que fazer com dinheiro. Né? Enquanto isso, muita gente vivendo de uma maneira muito precária. Né? E aí entra de novo a política, que é cuidar do bem comum, o bem de todos. Né? O bem de todos. Não estou falando aqui em socialismo, nada disso. Estou falando de uma maneira digna e que quem quiser ser rico e faz essa opção e se dedica e trabalha, etc., e perca o seu sono e viva, se afaste da educação dos filhos e quer fazer isso,
né? A gente sente muito, mas é uma opção e a pessoa faz aquilo que escolhe, ela faz essas escolhas livremente, né? E é claro que tudo, como tudo tem consequências, vai arcar com as consequências, né? Mas a gente excluir muita gente, né? Excluir muita gente provoca injustiça e provoca instabilidade social, né? Então é preciso que a gente pense um pouco nisso aí também, né? A campanha ela é bem abrangente, dá para a gente entrar em vários, né? E aí, por que tanta agressão e ameaças nas relações, né? Isso com relação a marido e mulheres, com relação a comunidades, isso com relação a por que as pessoas estão tão agressivas, né? Seriam ansiedade, falta de perspectiva, concorrência, querer ter o que o outro tem ou um pouco mais, né, para se destacar, né? Por que isso? Então, a reflexão aqui da campanha diz assim: há uma crise de pertencimento, né? Negação de pertencer a uma família, olha como é grave isso, né? Crise de pertencimento, porque nós pertencemos a grupos, sempre, né? Desde o início da humanidade aí. Então, negação de pertencer a uma família, né? Muitos jovens se torna rebelde, às vezes o famoso rebelde sem causa, né? Na família. Então essa crise, eu não quero pertencer a essa família, eu não quero pertencer. Ao mesmo tempo, né, nós temos aí adolescentes de 30 a 35 anos, né, que vivem na família, que dependem da família. Por que não sai aí com o mundo? Né? Muito rebelde, muito assim, mas na hora de assumir responsabilidades, continuam embaixo da proteção do pai, da família, da mãe, né? Então nós temos aí um problema sério, né, de essa crise de pertencimento que gera essas ameaças nas relações interpessoais, familiares ou não. Também a crise de pertencimento de uma comunidade, Então, comunidade que eu digo cultural, uma comunidade de trabalho, uma comunidade cristã, né? Existe uma certa crise de identidade, eu pertenço ou não àquela comunidade. Hoje nós temos a questão da mobilidade social, né? Que nós chamamos de pastoral urbana. A pastoral urbana, ela faz com que eu pertença a uma comunidade, que eu tenha esse vínculo, né, quase que afetivo com uma certa comunidade, que não precisa estar perto da minha casa, um território, como era antigamente o território paroquial. Eu vou ali na outra paróquia, se eu não me sinto bem aqui, pelas pessoas, pelo acolhimento do padre, etc, eu saio daqui e vou ali, né? Mas o que está apontando aqui é algo maior ainda, né? Essa crise de você pertence, mas enquanto, sabe, de alguma maneira está muito bem. Se você tiver um pequeno desentendimento, eu não gosto mais daquele povo, isso, aquilo, já. Então essa crise de pertencimento, né, de pertencer, de um grupo, e a crise até de uma nação. Quanta gente sai do Brasil, quanta gente está lá em Portugal, né? Quanta gente está indo aqui para o Uruguai, quanta gente está indo, não são só os mineiros, né? Fala que os mineiros aqui costumam ir para o mundo todo. Eu vi uma reportagem ali, o sujeito estava lá na Finlândia, era mineiro, passando um frio lascado lá na Finlândia, e era um mineiro, né? Um brasileiro vai longe, né? Vai longe, vai na... Né? Mas não estou falando com relação a... Nós somos pessoas do mundo mesmo, né?
se a gente achar que tem a liberdade de querer ir a qualquer lugar. Mas eu digo mais no sentido de uma crise com relação ao pertencimento de uma nação. Isto é, ser brasileiro. Ser brasileiro. Tem gente que já está no limite ali desse pertencimento. Tem um fenômeno muito grande que é ver que já não mobiliza assim tanta gente quando a seleção brasileira joga. Né? Alguém pode falar, mas que já não temos já grandes, né? Que tínhamos ótimos jogadores, etc. Então isso não mobiliza muito. Não é bem isso. Essa crise de pertencimento ela é maior. Ela é maior. Né? E aí a gente vê na seleção esse reflexo. Entre o indivíduo e a comunidade humana, de uma maneira geral. Isto é, ele está rejeitando de uma maneira a situação. A situação. Já está em curso um cisma? Essa é a pergunta. Será que já está em curso um rompimento de uma situação onde já chegou no limite, na borda, está para transbordar, e aí você tem um cisma? Isso não é apenas no Brasil. Né? Não é apenas no Brasil. Não só a respeito de pensamentos, mas sobre religião, intolerância religiosa, etc. etc. Não vamos, já fomos longe aqui, vamos à frente. Na questão teológica, né, que a campanha nos coloca, nós viemos da Trindade Santa, viemos de Deus, e quando falamos em Deus, são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus. Né? E aí, nós viemos de Deus, da Trindade Santa, e a ela voltaremos. Por que a campanha coloca aqui? Para mostrar que Deus também é comunidade. Deus é comunidade. Né? Deus não gosta de ficar sozinho, não. Né? Gosta de... A gente vê lá na Capela Sistina, né? Deus ali, quando tem na criação, aquele encontro com o homem ali, né? E quer tocar o homem, né? O ser humano, nós vemos ali tem anjos, tem um monte de gente ali. Deus não gosta de ficar sozinho, não. Né? E não é bom estarmos sós. Né? O próprio Deus fala lá no Gênesis, né? Não é bom que nós fiquemos sós. Né? De alguma maneira nós temos esse pertencimento que falamos no slide anterior. E é bom pertencer a uma comunidade. É bom ter a amizade social, amizade comunitária cristã, amizade. Né? Então nós vamos voltar para lá, nós vamos voltar também para uma comunidade. Né? Claro, comunidade perfeita. Aqui vivemos a imperfeição. Mas é bom. Né? Imagem de Deus, aqui está, da Capela Sistina lá. Isolamento, não. Proximidade, sim. Isto é, para que a gente evite isso, nós temos que nos tornar próximo do outro. Lembram lá do bom samaritano? Né, que Jesus falou era uma parábola. Ele falou assim, uma parábola, nunca aconteceu? Aconteceu e continua acontecendo muitas vezes. Bandidos que assaltam, que batem e que deixam pessoas sangrando lá. Né? Mas Jesus pergunta para os fariseus. Né? Vem um, vê outro, não ajudou o homem sangrando lá, até que veio um samaritano da Samaria que era mal visto, pessoa meio de segunda, eram considerados cães. Por isso que tem uma outra parábola lá dos cães, mas é outra história. Mas aí Jesus pergunta, não veio o samaritano, ele falou, quem é o próximo daquele homem? Quem se tornou o próximo daquele homem que veio, curou ali as feridas, levou o homem lá para uma hospedaria e falou, vou te deixar um dinheiro aí, e quando eu voltar, passar por aqui de novo, se não deu esse dinheiro, eu te dou mais. Mas cuida dele, por favor. Né?
o homem da hospedagem lá também colaborou e arriscou, né? Poderia ser que o homem não voltasse nunca mais, mas também participou ali para aquele. Então veja, proximidade, você estar próximo do outro, né? Tem gente que não quer estar próximo para não ter trabalho, né? Cada um com seus problemas. Eles ficam com o meu problema, eu fico com o meu problema aqui. Só que, às vezes, você pode dar uma ajudinha lá na necessidade do outro, porque temos necessidades diferentes. E o outro, quando você se coloca próximo, né, e o outro pode dar uma ajuda no seu problema que você, às vezes, tem mais dificuldade em lidar e ele tem mais facilidade. Está dando para entender a importância da comunidade? Como é bom estarmos juntos? Como é bom estarmos aqui. Então, isolamento não, proximidade sim. Cultura do confronto, não. Cultura do encontro, sim. Eu acabei de dizer também. Aqui já eleva uma questão de cultura. A cultura, ela é algo, é um costume, é hábito, costume, um valor que vai entrando na nossa cabeça, né? Então, a cultura, tanto que a cultura ela tem a ver com alimentação, né? Com você preparar alimentos, né? Cozinhar, faz parte da cultura, né? Faz parte da cultura a questão literária, a música, né? Essas coisas todas aí faz parte da cultura. Ela entra na cabeça da gente, aí você fala, eu sou brasileiro, tá. Então eu gosto disso, gosto daquilo, eu gosto daquilo, eu gosto da seleção, eu gosto do carnaval. Aí fala, mas eu não gosto de carnaval. Não tem problema não gostar de carnaval, mas gosto de outras coisas porque é questão da cultura. A cultura permite isso também. Você gosta de algumas coisas, um gosta de samba, outro não gosta, outro gosta de pagode, outro gosta de sertanejo, e vai por aí, né? Mas o caldo da cultura é um só, né? Então, cultura do confronto, isto é, entrar na cabeça que é só confronto, é só eu contra ele, pensa diferente, está fora, não é mais meu amigo. É amigo do cara que é meu inimigo, então é meu inimigo também. Então a cultura, isso é entrar na cabeça da pessoa, do pensamento da pessoa. Está aí uma coisa lá na cozinha, mas tudo bem, nós vamos aqui. Cultura do confronto não, cultura do encontro sim. Isto é, estarmos no encontro, nos encontrarmos de alguma maneira. A comunidade cristã é um espaço especial para que a gente se encontre, para que a gente fortaleça as amizades. Pessoas completamente diferentes, dentro do estrato social, pessoas com grau de instrução completamente diferentes, né? Às vezes com valores diferentes, origem de culturas diferentes, e é ali que a gente se encontra. E aí a gente vê a riqueza também. E a gente se diverte com um, se diverte com o outro, um pensa de um jeito, pensa do outro, e um brinca assim, outro brinca assado, um é mais bravo, o outro é mais tranquilo, um é mais, né, durão, o outro é mais maneiro, e assim vai. É um lugar bom para se viver. É o do encontro, né? A tal ponto que o isolamento, a solidão, ela se torna uma doença. Eu preciso dar uma olhada aqui, eu não sei nem quanto tempo eu estou aqui já gravando, né? Quantos minutos? 30 minutos. Então, essa cultura do encontro, sim. Tive aqui uma informação, já faz 30 minutos que estou aqui no ar. Vamos lá. Esse calor terrível aqui na nossa cidade de São Paulo. Vamos lá. Imagem de Deus, né? A questão da imagem de Deus. Nós somos feitos a imagem de Deus. E Deus é trinitário, Deus é comunidade. Então, se você não gostar de comunidade, não querer viver em grupo, não querer, tem coisa errada. Tem coisa errada. Vai ter problemas.
Aí nós temos isso aqui que é esse Jesus Cristo surpreende a gente de uma maneira. Amai os vossos inimigos. Aí eu coloquei aqui embaixo. Será que eu consigo? Será que eu consigo amar os inimigos? Deixa eu dar uma acertada aqui que o ar está quente aqui em cima de mim. Amar os vossos inimigos. E Jesus vai assim, vai ali na veia. Ele fala assim, olha, aqueles que são marginalizados, etc., eles têm amizade e fazem coisas uns pelos outros. Por quê? Porque isso faz parte do ser humano, está no DNA do ser humano, a gente dá amizade. Né? Inclusive com aqueles que não têm moral, aqueles que não têm caráter, né? Todos esses também se juntam ali. Né? Porém, Jesus manda amar os inimigos. Ele manda você rezar pelos inimigos. Mas não sei se eu consigo rezar pelos inimigos. Estão querendo me destruir. Meu inimigo, de uma certa maneira, quer a minha ruína, quer que eu me lasque. Né? Quer que eu me lasque. Aí você fala assim, peraí, mas se o meu inimigo quer que eu me lasque, eu vou rezar para ele, ele vai ficar mais forte. E aí ele vai me destruir mais rapidamente. Não vou rezar. Não vou amar meu inimigo coisa nenhuma. Não é esse o pensamento lógico da humanidade, do mundo? É esse. Só que esse Jesus conhece muito bem o ser humano. Conhece muito bem. Se você rezar para o outro, se você amar o outro, um gesto de amor é oração. É um gesto concreto de amor ao outro. Por isso todos devemos rezar uns pelos outros. Rezem aí por mim, por favor. Então devemos rezar uns pelos outros. É um gesto de amor. Quando eu faço isso, que eu rezo pelo outro, o outro pode começar a ter e deve ter mais serenidade, mais equilíbrio, né? De tal maneira que a ferocidade com que ele poderia querer me destruir vai começar a se amainar, vai começar a se tranquilizar, vai se tornar menos violenta contra mim. Então, à medida que eu rezo pelo inimigo, na verdade, eu estou tendo um benefício. Porque se ele se converter plenamente, ou parcialmente, não precisa nem plenamente, mas parcialmente, muito provavelmente, ele vai amaciar e não vai querer te destruir. Deu para entender? Jesus Cristo sabe o que está falando. Então, toda vez que ele falar um negócio que parece um absurdo, e às vezes parece mesmo, né? Pense bem, porque tem por trás alguma coisa especial, porque ele conhece o ser humano. Conhece a mim, conhece você, conhece o bandido, conhece todo mundo. Conhece muito bem o que vai nos nossos corações. Tá? Muito bem. Está aqui a figura do Jesus aqui, né? Puseram um bigodão aqui no Jesus. Antigo Testamento. Então, agora nós vamos ali, ainda nessa questão de iluminar o nosso pensamento. Né? E a gente vai buscar também na Sagrada Escritura, né? Vai buscar na Sagrada Escritura essa questão do iluminar, tudo isso para ir atrás da amizade social, a importância da amizade e a proposta da campanha. Tá vendo? Não precisa falar de política. Só que eu fico falando tanto aí que o pessoal continua falando, né? Pensando. Mas, ó, no Antigo Testamento, a origem do mal está associada à quebra das relações fraternas. Vou repetir. A origem do mal está associada à quebra das relações entre irmãos, fraternas. Tá certo? E às vezes os irmãos são irmãos do próprio país, da própria família, né? São irmãos de maneira ampla. No Gênesis
3, né? Então nós temos ali no Gênesis 1 e 2, ali nós temos a criação e a criação do ser humano. Né? Aí tem a questão de Adão e Eva, etc, etc. Mas no 3, nós temos a questão da serpente ali, onde a serpente ela é a introdução do mal, né? Ali a tentação de Satanás na relação ao ser humano, né? A destruir o ser humano. Né? Então ali no Gênesis 3 nós temos o rompimento da comunhão, isto é, do irmão, né? Da família, e o pecado original, que é querer ser igual a Deus. Né? Todo mundo já sabe isso. Querer ser igual a Deus, mas não é o Deus generoso, criador, um Deus provedor. Não. É um Deus mandão. É um Deus que quer o poder. E querer o poder está em todos nós. E é por isso, o político reage e entra nessa lógica. Né? Então, ele quer o poder no primeiro momento, aí ele quer se reeleger, né? E se não estava lá na lei, o sujeito vai lá e altera a lei para poder se reeleger, aí uma reeleição só, tá bom. Só que o desejo, além da reeleição, é se perpetuar no poder, porque ele acha que é Deus, ele acha que tem todas as soluções que você, que eu, que nós precisamos. Né? É uma tentação, a gente precisa entender isso também, é uma tentação de todo ser humano. Todo ser humano. Tem uns que conseguem lidar melhor com isso, outros não. Né? Aí nós temos, no capítulo 4 do Gênesis, a questão do fraticídio. Né? Aqui nós temos Caim mata Abel, Daniel Crespi. Né? Então nós temos aqui os irmãos. E por que Caim mata Abel? Porque por inveja. Mas inveja, lá na primeira família, no Gênesis, capítulo 4 do Gênesis, inveja. Ainda bem que a gente não tem isso, né? Ou será que a gente tem a tentação da inveja? A tentação da inveja é forte. Né? A tentação da inveja é querer ter o que o outro tem. Pode ser o marido da outra, a mulher do outro, tudo isso na inveja aqui. E por inveja, porque Deus simplesmente aceitou os frutos lá do outro, da terra, né? O que Abel ofereceu, e Deus gostou, ele disse, fiquei rejeitado. Nossa, meu irmão parece que é melhor do que eu, vou matar. E Caim mata Abel. Tá certo? Então veja que essa coisa, essa tentação que a gente tem que lutar, que é contrário ao encontro, contrário à comunidade, contrário à amizade, vem lá, está lá no Gênesis, então isso aí não tem mais jeito, está lá no Gênesis, isso perpassa a história toda. Não, a gente pode lutar contra e reverter isso. E é preciso que a gente faça. Né? Tem muitos países que avançaram muito nisso. Né? Os países nórdicos lá avançaram muito, né? Em ter uma sociedade mais equilibrada, uma sociedade mais... Não significa que sejam mais felizes, principalmente se não se afastaram de Jesus. Né? Mas melhoraram nisso. Né? Estou procurando meus irmãos, Gênesis 37, 16, é a questão de José, o famoso José do Egito. Né? Veja, José é o filho favorito de Jacó, aqui já deu problema. Jacó tinha uma certa, era mais novo, era o caçula é sempre um problema, e aí o José tinha esse certo favoritismo, Jacó tinha um certo favoritismo por José,
E aí os irmãos, né? Aí ele mandou fazer uma túnica vistosa, bonitona, né? E estavam lá os irmãos trabalhando e foi lá o José. Os irmãos não se aguentaram, não, a gente não suporta mais esse moleque, né? Causando ciúmes. O ciúmes está intimamente ligado também à inveja, né? Inveja nos irmãos que querem sua morte. E aí eles jogam ele, né? Jogam ele num poço, etc. Vendem eles para os mercadores que vão lá para o Egito vender como escravo. Bom, essa história é um pouquinho longa, né? Mas depois José lá, ele tinha um negócio de sonho e tal, aí ele começa a subir na hierarquia, até que ele se torna governador lá no Egito, etc. Aí passou por um grande, Israel passou por uma grande seca, volta e meia, né, tem uma seca lascada lá, e aí esses irmãos foram para lá, e aí ele, quando ele vê os irmãos reunidos lá, ele se apresenta, sabe quem sou eu? Eu sou José, que vocês jogaram no poço, que vocês venderam. E aí eles ficaram apavorados, falaram, vão matar a gente. E aí você vê a surpresa, né? A surpresa. Ele se reconcilia com os irmãos. Não é nada disso, não vou fazer nada disso, mas vocês fizeram comigo. Mas eu não. Então veja, é preciso quebrar, né, a cadeia da violência. É o que Jesus faz. Ele rompe. No último momento lá, o Pedro vai lá e corta a orelha. Não, Jesus rompe a cadeia da violência. José rompe essa cadeia também da violência. Está dando para entender que para a gente manter a amizade, né, para a gente manter a amizade, se você levar a ferro e fogo tudo, sabe com quem você vai terminar? Com você mesmo e infeliz. Tá? Então, nas amizades não tem jeito. A gente tem que relevar, a gente tem que ter paciência uns com os outros, né? E assim a coisa consegue andar, né? Vejam quanta coisa bonita que a campanha nos propõe, né, gente? Vamos focar nisso aí, tanta coisa bonita para a gente entender, né? E o Jacó tirou a sua família da fome, né, para dar continuidade à história da primeira aliança ali, que foi a aliança com o Abraão, né? Abraão teve aliança lá com Noé, primeira aliancinha ali, né? Mas já a questão da fé, já que Abraão é o pai da fé, a nossa primeira grande aliança é com Abraão e os filhos de Abraão, e Jacó é o filho de Isaac, que era filho de Abraão, né? Quando nos reconciliamos, vivemos a alegria da reconciliação também com Deus. Olha que legal. Essa alegria, ela entra na alegria da Trindade, na alegria da Trindade Santa, né? De alguma maneira a gente fica alegre quando a gente se fala, puxa vida, você me desculpa, eu falei um monte de bobagem, mas releve o que eu disse e tal. E o outro, tá, eu também, naquele momento de tensão, etc. Né? Então, reconciliação, palavra-chave importante. Né? E mais, eu diria que reconciliação não é apenas importante, palavra-chave, mas é uma necessidade que se impõe a todo e qualquer grupo, país, a nação, um conceito de nação mais amplo, né? Cidade, comunidade, família, né? E até se reconciliar com você mesmo, conosco mesmo. Muitas vezes precisamos nos reconciliar. E é uma alegria danada a gente se reconciliar com a gente, quando a gente começa a conviver, entender
pedir perdão e desculpas, etc. Filho pródigo. Na volta do filho pródigo, o pai o recebe com túnica, anel e sandálias nos pés. Então o filho foi embora, gastou todo, etc, etc. O pai ficava toda hora lá olhando na varanda. Até que o pai identifica, aquele é meu filho que vem vindo lá, todo arrebentado, magro, pé no chão, sem sandália, sujo, com roupa, lá, aos piltrafas lá, uma roupa toda, né, ruim, né, e ele reconhece, identifica ali. O filho mais velho resolve ficar de fora da festa. Deus faz uma festa, porque o filho estava perdido e foi encontrado, estava morto e voltou a viver, como diz o pai para o filho, que é Deus. E todas as vezes que a gente se afasta de Deus e depois a gente procura se reconciliar. O filho mais velho é durão, ele estava lá com Deus, vivia em tudo aquilo que era bom de Deus, né? E Deus falava para ele, o pai falava para ele, ó filho, tudo que é meu é teu, você pode ir. Ah, mas você não me deu um cordeiro para fazer um churrasquinho com meus amigos, né? Aquela vitimização, choramingando ali, né? Com Deus. Mas a gente não é assim, ainda bem, né? O pai reafirma a fraternidade incorrupta com o filho. É a razão para que o filho mais velho se reconcilie com o irmão. Então ele tenta, procura mostrar ali, vamos entrar, vamos para a festa, seu irmão está aí. Ele não considera mais irmão o filho mais velho. Fala assim, esse teu filho aí gastou com prostitutas, etc, etc. Né? Veja, ele rompeu, é mais um irmão, é mais uma questão do rompimento fraterno, né? Que está lá na Bíblia também. Mas o pai se esforça para que se reconcilie com o irmão. Isto é, Deus está sempre se esforçando de alguma maneira, mexendo ali os pauzinhos, para que a gente se reconcilie com o irmão. O pai convida-nos à reconciliação como esforço de manter fortes os vínculos que ele mesmo jamais rompe. Deus jamais rompe esses vínculos da fraternidade. Fratela e de irmãos, né? De família, né? Família maior. Vamos lá. No Novo Testamento, temos a carta aí a Filemon, né? Ou se a gente quiser brasileirar, né? Já que termina em ON, tal, Filemon, né? Filemon ou Filemos, Filemon lá do grego. Cada um fala do jeito que achar que isso não importa, né? Amizade como caminho para a libertação. Isto é, o que o texto está nos dizendo? Que a amizade liberta. O contrário da amizade, que é o fechamento, nos aprisiona em nós mesmos, né? Então essa busca pela amizade, né, que a campanha nos coloca, né, é uma proposta de libertação, né? Aí nós temos a questão de Paulo e Onésimo, né? O Onésimo era um escravo de Filemon, né? Ou de Filemon, né? E aí ele era um escravo que foi mandado para a prisão, porque Paulo, ele era açoitado, Paulo estava ali na prisão e era maltratado e comia mal, etc. Mas eles permitiram que o Filemon mandasse o Onésimo, que era um escravo de Filemon, para ajudar Paulo, para a questão das chagas, a questão dos machucados, para apoiar, para fazer ele caminhar um pouquinho, etc, etc, etc. Né? Então está ali. E aí, então, quando ele melhora, Paulo vai melhorando na prisão, depois de ter sido chicoteado lá, né? Mais de uma vez, ele manda essa carta para o Filemon e fala assim, olha,
se você tem algum apreço por mim, né, se você me ama, se eu como cristão, como irmão, né, por favor, liberte Onésimo, que foi meu coração. Isso é o coração que bombeia o sangue aqui, da força e tal, né? Que o ajudou. De tal maneira que ele é nosso irmão também. Então, eu peço que você o liberte, né? Da escravidão, ser escravo. Normalmente, a escravidão aqui, na Bíblia, não era por uma questão, como aconteceu no Brasil, né? Na escravidão do Brasil. Era mais por uma questão de dívida. Então, a pessoa tinha uma dívida, então essa pessoa ficava ali trabalhando para o outro até pagar a dívida. Se a dívida fosse muito grande, tinha que trazer a mulher, filha, etc., para, num certo período, se tornava escravo. O que é tornar-se escravo? É ficar trabalhando para o outro e só ganhar o quê? Comida. Só ganhar comida. Era esse o trato ali. Então, existia aí então, uma dívida, né, financeira. Então ele está pedindo ali, olha, né, dá uma anistiada aí nessa dívida, porque ele foi muito generoso comigo, foi muito bom. Se você me ama verdadeiramente, faça isso. E ele é mais um irmão entre nós. Olha que bonito, né, essa carta de Paulo. Tudo bem, vamos lá. Amor, amizade, veja aqui, faz aqui a gente associa a amizade ao amor. Que a amizade é fruto do amor. Né? Olha quanta coisa bonita que a campanha nos propõe. Né? Amor e amizade como caminho de acesso à vida em plenitude. Aí eu viver plena, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então, o amor e a amizade é uma necessidade para que vivamos bem, vivamos em plenitude, vivamos que quebremos, né, essa divisão, esses muros, né, que nos separam, que a gente arrebente com esses muros. Né? E o muro às vezes pode ser entre marido e mulher, viu? Pode ser entre pais e filhos, pode ser entre pais e avós, entre pessoas do trabalho, né? Senão você não vai ter vida em plenitude. Então, se nós temos ali as cartas joaninas, daqui a pouco falar um pouco da primeira carta de João, que fala sobre essa questão, a livre doação de Jesus, onde Jesus se coloca, já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, né? A amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro, veja, é bem destacado isso. Quando Lázaro morre, Jesus chora. Jesus chora, né? Porque era um amigo muito próximo. Toda vez que ele ia ali para Betânia e tal, ele ficava hospedado ali, mas era a amizade que eles foram, mas eles ficavam ali, eles trabalhavam ali, moravam ali, eram discípulos, mas não acompanhavam Jesus. Os apóstolos, eles acompanhavam Jesus para todo lado, né? Mas eles acolhiam Jesus, então tinha essa grande amizade aqui entre eles. Em Jesus, os laços gerados a partir da fé são mais fortes que os laços de sangue. Então, veja, no mundo aí, tem muitos amigos que as pessoas falam assim, aquela pessoa é um irmão para mim. Para mim, eu considero como um irmão. Né? E tem irmãos que vivem brigando, se degladiando, ficam ciúmes e essas coisas todas, né? Que não são como... São pior do que os amigos, né? Que se tornam irmãos. Né? Irmãos de sangue, os laços de sangue. Já não vos chamo servos, já falamos isso, vos chamo amigos, tá? João 15:15. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos amigos. Né?
pelos amigos, pelos irmãos. Então, irmão no sentido mais amplo, né? Então, ninguém tem amor maior do que aquele que doa a vida. Isto é, doar a vida é, de alguma maneira, você usar parte do seu tempo para ajudar alguém, para se encontrar, para conversar, etc. etc. Né? A primeira carta de João é uma referência ao amor a Deus e aos irmãos. A primeira carta de João. João trabalha muito bem essa questão do amor, tanto que é ele que vai dizer, Deus é amor. Né? Quer dizer, ele registra ali, Deus é amor. Quem odeia o seu irmão está nas trevas. Pesado isso, né? Será que a gente tem alguém que a gente odeia? Deixa eu ver aqui. Né? Olha, quem odeia o seu irmão está nas trevas. Esse, né? Está nas trevas. Será que alguma assim, a gente pode ter exceção que a gente pode odiar? Vamos pensar. Quem odeia o seu irmão está nas trevas. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso que só. Olha aqui, João, como ele coloca na primeira carta. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, mas tem narizão de Pinóquio, nem um metro de narizão. Muito mentiroso. Muito mentiroso. Nós amamos a Deus? A perguntinha boa. Essa campanha da fraternidade. Então, nós vamos encerrar aqui. No próximo encontro, nós vamos para o agir. Para o agir. Então, nós já vimos, fomos iluminados pela palavra de Deus. Vimos quanta coisa. Não é que, forçaram a barra para falar dos irmãos. Não. Mas, e tem muito mais coisa na Bíblia que não foi colocada aqui. Tá certo? Não foi colocada aqui. Mas temos inúmeros exemplos da importância da amizade, de nos tornarmos irmãos na Bíblia e de não rompermos essa ligação. Então, na próxima e último encontro, nós vamos falar como é que nós vamos agir concretamente, né, para a gente romper essas divisões, romper o antagonismo aí que temos por aí. Então vamos agradecer a Deus pela sua presença no meio de nós. Certamente o Espírito de Deus esteve em nossos corações e estará com cada um que assistir esse vídeo, participar e refletir essas palavras da campanha da fraternidade. Deus de bondade, nós os agradecemos pela vossa presença e pela vossa ajuda e consolo. Que possamos manter a fidelidade às amizades, ao amor, ao próximo e ao Senhor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.